Olá, eu sou Angélica Valverde, trabalho com terapia regressiva e captação psíquica na cidade de Piracicaba. A terapia regressiva é feita por mim, o cliente no divã, acessando o material passado da vida atual e de vidas passadas. São sessões impressionantes. E também trabalho com a captação psíquica, que pede dois terapeutas, o captador e o terapeuta esclarecedor, que conversa com os elementos conscienciais que são acessados, incorporados pelo captador. Eu faço a função de captadora. Essa técnica da captação psíquica pode ser feita presencialmente ou online. O fato de ser online, é importante eu dizer, não altera em nada o resultado da técnica. Temos notícias semanais muito positivas em relação ao resultado que essa técnica traz. Enfim, como hoje é 6 de maio de 25, estamos perto do Dia das Mães, eu decidi gravar esse vídeo falando dessa questão da maternidade, mas assim, um recorte, porque quando se trata de maternidade, temos muito a dizer. E então, vamos lá. Muitas vezes nessa trajetória milenar, as pessoas que são hoje, atualmente mães, vivenciaram situações muito complicadas com pessoas. Muitas vezes no corpo masculino fizeram função paterna, materna, não tiveram filhos, abortaram crianças, venderam crianças, foram mães incríveis. Nós vamos encontrar muitas personalidades múltiplas daquela que a mãe hoje vem buscar tratamento. Vamos encontrar muitas situações diferentes em várias vidas. Essas vidas passadas podemos chamar vidas passadas / paralelas, porque as nossas personalidades, como eu tenho dito aqui no canal, quem me acompanha já deve estar até cansado de me ouvir dizer isso, elas continuam atuando em nós. Isso significa o quê? Que elas continuam existindo com um corpo de uma massa específica, com as mesmas roupas, com o mesmo cabelo, a mesma aparência, transitando em campos outros. Estão perdidas no deserto, estão numa guerra, estão no fundo do mar, por um naufrágio, estão em suas camas, esperando a morte chegar, que já chegou há séculos, e elas continuam apegadas à casa, ao cônjuge, à função que tinham. Aí estou falando de homens, mulheres, enfim, nossas personalidades múltiplas. Toda essa vivência que continua viva reverbera em nós, em graus diferentes, em cada época da nossa vida, pode chegar até nós. Então, influências de determinadas personalidades. Por quê? Porque quando eu me formo em algo, quando eu mudo para um outro país, quando eu tenho um filho, vamos focar nisso, eu tenho um filho, eu vou despertar minhas personalidades que tiveram filhos, que morreram no parto, que tiveram doenças graves após o nascimento de um bebê, personalidades que tiveram seu bebê roubado, personalidades que foram obrigadas a fazer um aborto porque não poderiam ter aquele filho, mas queriam muito. Então, nós mães hoje, quando temos nossos filhos, quando eles nascem, além de haver um reencontro, porque muito provavelmente as mães dão à luz a pessoas que já conhecem há muito tempo, na maioria das vezes, com as quais já estiveram em várias vidas. Nesse momento hoje é um reencontro, então. E essas vivências
inevitavelmente vão reverberar na relação dessa dupla desde a concepção, não só a partir do nascimento, desde a concepção. Nós temos vivências positivas, muito positivas, com aqueles que hoje estão como nossos filhos? Claro que sim. Como eu já fiz acesso vários de minhas vidas passadas, eu já encontrei os meus filhos de hoje em muitas das minhas vidas, em lugares diferentes, como filhos, como cônjuge, como meu pai, como mãe, como amizade, como soldado lutando junto numa guerra, enfim, né? Então, quando nós temos um filho, as personalidades desse filho, de alguma forma, ainda que estejam em algum grau um pouco confusas no campo extrafísico em que habitam, elas sentem de alguma forma umas mais do que outras. E a partir do momento da concepção, essa personalidade múltipla ou essas desse filho que vai nascer começa a se aproximar ou a vibrar paz ou desconforto, alegria ou medo, amor ou ódio. E isso tudo, então, vai reverberar na relação dessa dupla, inevitavelmente. Por isso, a importância de nós tratarmos essas existências. Eu posso tratar muito, como eu tratei muito no modo tradicional, a relação mãe e filho. Atendi muitas crianças ao longo de todo o tempo que trabalhei com ludoterapia e também seus pais. Mas esse passado tem uma influência considerável. Para vocês terem uma ideia, eu vou fazer agora alguns relatos para que fique mais claro isso. Os relatos são o seguinte: uma personalidade do passado com a qual me relacionei e feri essa personalidade numa batalha, numa relação familiar, enganei, roubei essa personalidade, aprisionei porque de repente eu era um capitão e prendi essa personalidade no passado. N situações, eu vou frisar as negativas, porque as que foram positivas fazem esse contraponto, sim, mas na sessão de captação nós vamos focar naquilo que está doendo, não é assim? Nós vamos ao médico e vamos tratar normalmente o que dói, o que traz desconforto, a doença. Na captação psíquica, da mesma forma. Então, quando uma mulher engravida, essa personalidade do passado que foi eliminada, açoitada, presa, hoje é formada então uma nova personalidade múltipla que mantém a ligação com esse do passado ou essa que sofreu nas mãos da personalidade dessa que vai ser mãe hoje. Essa personalidade sente de alguma forma, algumas mais do que outras, que vai de alguma forma retornar ao mundo físico. Então nós temos a possibilidade desse mesmo que foi judiado no passado reencarnar, ou uma nova personalidade é formada pelo espírito, que é o mesmo espírito desse soldado que sofreu, mas uma nova personalidade é formada, a gestação começa. Esse soldado, esse prisioneiro, essa pessoa da família que foi expulsa de casa, enfim, tudo que vocês quiserem pensar de negativo. Essas personalidades podem sim atacar essa gestação.
As nossas personalidades múltiplas têm o poder de interferir no nosso corpo físico, na nossa saúde física e mental. Uma personalidade múltipla desse embrião pode atacar a gestante, atacar o corpo físico, a química corporal. Isso vai depender de como está formada, de que instrumentos tem essa personalidade múltipla do embrião. Dependendo, ele pode sim atacar o corpo físico, mental e emocional da futura mamãe ou da mamãe, porque eu entendo que quando nós temos uma criança no nosso ventre já somos mães. Enfim, vejam como é séria a questão. E aí, supondo que essa gestação chegue a termo, o bebê nasce, muitas complicações podem acontecer e nós atendemos mulheres que nos procuram por conflitos, muitas vezes com crianças bem pequenas, e essas mulheres muito sensíveis e, na maioria das vezes, conhecedoras da questão da reencarnação, nos procuram porque já identificam que existe algum problema nesse vínculo e que essa criança tem reações que são, que podem ser produto de algum passado. Então, a pessoa, no caso, já chega no consultório dizendo: olha, não é possível, tem alguma coisa de passado que interfere no vínculo com o meu filho. E aí a criança vai crescendo e isso vai sendo tratado através daí da captação psíquica normalmente. E vão aparecendo encrencas federais entre essa dupla e essas personalidades que se mataram, se odiaram, vão sendo acolhidas, vão entendendo que hoje está havendo essa oportunidade de reconciliação, de pacificação, e aquele que judiou, torturou, jogou no mar para morrer afogado, hoje acolheu no ventre, cuida, trata, levanta de madrugada, troca a fralda, abraça, beija, protege. Essa personalidade fica sabendo com mais clareza o que está acontecendo e conhece a criança, ou já conhece e está contribuindo, como eu disse há pouco, para a confusão acontecer, ou passa a conhecer com mais intensidade e passa a conhecer então a nova personalidade que é a mãe do algoz do passado, aquele que traiu, que enganou, que levou para emboscada, que envenenou. Começa a conhecer essa mulher hoje e essas sessões, elas são muito emocionantes. E as personalidades se emocionam também e muitas vezes nós terapeutas, em casos assim, também nos emocionamos, porque é um reencontro impactante e a conversa que é possível acontecer no consultório, um ambiente protegido entre a personalidade que odeia a vida passada da mãe, consegue ter o seu coração enternecido, o ódio é abrandado e existe a chance então de que essa personalidade que estava atacando o vínculo da mãe com a criança hoje ser encaminhada, e que vai ser encaminhada vai para tratamento. Eu quero dizer que se abre uma chance para que essa personalidade aquiete seu coração. E aí eu capto que está sendo oferecido o seguinte, que essa personalidade que deseja vingança vai acompanhar o vínculo dessa dupla por algum tempo, com o auxílio e a presença
de terapeutas do mundo espiritual. Então, esse homem, por exemplo, é que eu estou me lembrando de um caso específico, esse homem, ele teve a possibilidade de acompanhar de perto o desenrolar do vínculo da mãe com seu filho. Ele teve a oportunidade, essa personalidade do passado, de fazer visitas à casa dessa dupla, para que ele pudesse então, com todo o seu ser, não receber informações, mas ele mesmo averiguar o que estava acontecendo neste momento, nesta situação, entre essa dupla. E aí, então, isso modifica muito a situação e várias personalidades são tratadas. Nós colocamos esse foco, muitas vezes, em 2, 3 captações, para que seja feita realmente uma busca e um tratamento das personalidades também da mãe, que podem estar atrapalhando o vínculo. Eu estou falando personalidades da criança, mas também da mãe, né? Muitas personalidades são tratadas. E aí o que acontece? Nós começamos a receber notícias da mãe, mensagens, relatando como estava e como está depois das sessões. Com isso eu quero só dizer que a captação é uma técnica incrível? Não. Eu quero dizer que é importante que nos atentemos para o impacto que esse passado traz para a nossa vida. Sim, não dá para negar, é inegável. O que faz com que tenhamos a certeza disso? A nossa vida no consultório, a nossa vida diária atendendo pessoas, e nesse caso da relação mãe-bebê, onde se supõe que é para ter harmonia, o maior amor do mundo, e que lindo! Nem sempre é assim. Na verdade, acredito que nem seja assim. Existem reveses, existem dificuldades, e esses traumas do passado influenciam demais, além, claro, das questões da vida atual, do transgeracional, né? E aí, só para finalizar, para o vídeo não ficar também muito longo, uma situação muito impactante para nós foi quando nós acessamos em 3 captações só essa dupla, mãe e bebê, no passado. E aí é um contexto diferente, não eram ataques, não eram ataques vividos no passado. O material que foi trazido para ser tratado, quer dizer, as personalidades que vieram, eram personalidades que tiveram vida amorosa. Eram cônjuges em várias vidas. E hoje, mãe e filho. E esses casais do passado estavam muito constrangidos, incomodados com esse vínculo atual, onde eram hoje, ou presenciavam e sentiam que o vínculo tinha mudado muito. Uma relação de casal, mãe e filhos. O que acontecia na dupla hoje? Nesse caso, essa criança já estava na pré-adolescência. E aí existia no vínculo uma ligação tão forte onde o pai ficava excluído. E como era um garoto, esse pai ficava excluído. E a mãe e ele faziam uma dupla inseparável. E a mãe, inclusive, não dava espaço e liberdade para que ele se divertisse com o pai, passeasse com o pai, fizesse esportes junto com o pai, enfim. Eles ficavam num vínculo bastante complicado, desde o nascimento. A criança rejeitava o pai e grudava em sua mãe e a mãe na criança.
Esse caso foi o tratamento foi um pouco mais longo, porque havia uma grande resistência em função do que nós chamamos a dor do luto. Porque essa dupla mãe e esse filho, de 12 anos na época, eles precisariam aceitar que a situação era outra e viverem um luto por isso. E as personalidades do passado, que foram em várias vidas casais apaixonadíssimos, eles também estavam vivendo um luto e vinham na incorporação, através do terapeuta captador, eles vinham desolados, né? Porque eles queriam de novo aquela vivência. E interferiam sim, contrariados com a nova situação. Eles também precisaram aceitar viver um luto pela perda na vida atual da repetição de vida como casal. E a mãe e o filho hoje também precisaram viver o luto, elaborar esse luto e também aprenderem a se beneficiarem e poderem curtir esse novo vínculo, esse outro tipo de vínculo, mãe e filho. E começaram então, depois de várias sessões, por quê? Porque a captação costuma trazer resultados rápidos, mas em algumas situações a resistência dos atendidos é tão grande que isso faz com que demore mais. Então, depois de várias sessões, eles começaram a soltar um ao outro. E a mãe então pôde se voltar mais para o pai, seu cônjuge, pai desse garoto. E o garoto pôde então se abrir mais para amigos, para atividades com outras pessoas, esporte. Esse menino não conseguia nem fazer um esporte, fazer alguma atividade extracurricular que ele gostasse, porque ele tinha que ficar controlando a mãe por ciúme desse pai. Então, a partir dessas sessões, essa dupla foi se soltando aos poucos. Na sessão de captação psíquica, eu utilizo a minha prática clínica como psicóloga. Não estou mais vinculada ao Conselho Regional de Psicologia desde 2013, é bom colocar isso no vídeo, mas aquilo que eu aprendi, aquilo que eu aportei ao meu campo mental, ao meu conhecimento em função dessa prática, dessa experiência, eu trago para a sessão de captação e também fico com a possibilidade de fazer orientações para esse casal, né? O casal que vinha para a sessão, eu ia me esquecer de dizer isso, é importante. O garoto não participou das sessões. Os pais estiveram juntos em todas as sessões. E a presença desse homem, desse marido hoje, contribuiu muitíssimo para o sucesso do tratamento. Ele ficou ao lado dela, ele entendeu muita coisa, ele compreendeu profundamente muitos acontecimentos, muitas atitudes do garoto, que é seu filho, amado por ele, e por esse amor foi possível que eles tolerassem conhecer esse passado através da captação, tolerassem as sessões e mais uma e vamos lá, e as coisas começaram a mudar. Então, em todas as relações, quando existe um sentimento forte, genuíno, de amor, todo e qualquer tratamento avança mais. Na captação psíquica, especialmente, que trata de tanta discórdia, violência e tristeza vivida no passado por pessoas que estão juntas hoje, esse amor, que eu vou chamar de amor com A maiúsculo, é fundamental para o sucesso
do trabalho e para uma vida mais leve, com menos conflito, disputas, dissabores. Então vejam, para finalizar, a relação da mãe com um filho, com uma filha, ela não é de agora, ela traz uma bagagem bastante ampla e complexa. Deixo para você a reflexão a respeito disso. Abaixo do vídeo tem meu contato, meu Instagram, para você conhecer mais do meu trabalho. Deixo um abraço, muito obrigada por me ouvir até aqui.